Olá pessoal, vamos resolver aqui a prova de recuperação de cálculo 2 que foi aplicado no semestre de 2023.1. Então, essa prova, ela abrangeu conteúdos tanto da primeira quanto da segunda unidade, né? Então, essas aqui são as três primeiras questões da prova e são referentes a conteúdos que foram trabalhados na primeira unidade. Vamos começar aqui, dar um espaço. Bom, a primeira questão, ele pede para utilizar o teste da primeira derivada para identificar os intervalos de crescimento e decrescimento da função f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado, tá? Então, só para a gente recordar aqui, né, de forma rápida, considerando que essa função aqui, né, a função f, ela é uma função contínua, né, em um intervalo de a b. Então, pelo teste da primeira derivada, né, vamos escrever aqui, né, teste da primeira derivada, né? Pronto, assim, né? Dado o intervalo aberto, né, de a b, então temos o seguinte, né? Se a primeira derivada dessa função, né, nesse intervalo ele for negativo, então implica dizer que nesse intervalo a função f de x é decrescente, né? Já se a função, a primeira derivada, né, ela for positiva, ou seja, maior que zero nesse intervalo de AB, então isso quer dizer que a função f de x nesse intervalo é crescente. Então, sabendo disso, vamos calcular aqui a primeira derivada dessa função, né? Então, temos que o f' de x, né? Como f de x é x ao cubo mais x ao quadrado, então f', né, é uma função polinomial do terceiro grau. Então, todo mundo aqui já sabe como é que se resolve, né? Então, a derivada de 3x de x ao cubo é 3x ao quadrado, mais a derivada do x ao quadrado é 2x, né? Então, vamos encontrar os zeros dessa função aqui, tá bom? Como é uma função, né, quadrática aqui incompleta, né? Se a gente igualar ela a zero, então vamos botar aqui o x em evidência, aí fica x vezes 3x mais 2 igual a zero. Então temos aqui um produto, né, de dois fatores, onde esse produto dá zero, então quer dizer que pelo menos um desses fatores é zero, né? Então, ou esse x é zero, ou o 3x mais 2 é igual a zero, tá bom? Se eu considerar que o primeiro fator é zero, já matou, né? Então, se x é zero, então acabou. X é igual a zero. Essa é uma das raízes. Já, se eu considerar que 3x mais 2 é igual a zero, né? Então, passando 2 para o segundo membro, eu tenho 3x igual a menos 2. Com isso, nós temos que x vai ser igual a menos 2 terços. Ok? Bom, sabemos que esta função aqui, ela é uma função quadrática, então a representação gráfica dela é uma parábola, tá certo? Como o termo, né, o coeficiente do termo dominante é positivo, então sabemos que essa parábola tem a concavidade para cima, tá? Eu não vou desenhar aqui a parábola, mas vamos considerar aqui, né, num eixo orientado aqui, vou botar aqui de outra cor, certo? Vai ficar assim, branquinho ou laranjinha, certo? Então, se eu considerar que esse ponto aqui o menos, ficou menos 2 terços, né? Que é o menor deles. E esse ponto aqui é o zero, tá? Então, sabemos o seguinte, vou ter que desenhar a mesma parábola para a gente poder enxergar aqui. Pronto, assim. Então, quer dizer que para valores menores, né, para valores de x menores que menos 2 terços, a função assume valores positivos.
Para valores de x maiores que zero, a função também assume valores positivos. Já se x assume valores entre menos 2/3 e zero, então a função vai assumir valores negativos. Então isso quer dizer que a primeira derivada ela vai ser positiva se o x for menor que menos 2/3 ou maior que zero, e a primeira derivada vai ser negativa se x estiver entre menos 2/3 e zero, tá? Então isso quer dizer que essa função f ela é crescente para valores de x menores que menos 2/3 ou maiores que zero, e ela é decrescente para valores de x entre menos 2/3 e zero, tá? Ela está indicando isso. Então, vamos só formalizar, tá? Ou melhor, escrever isso. Bom, então vamos botar assim, né? F de x é crescente nos intervalos, né? Aí quais são os intervalos? Tá? No caso, para valores de x menor que menos 2/3, o intervalo é esse daqui, né? Vai ficar de menos infinito até menos 2/3. E aí são valores, e para x maior do que zero, né? Então vai ser zero até o... Eu vou botar assim mais infinito, mas se botar só infinito tá certo, tá bom? E a função f de x é decrescente, vamos botar assim, decrescente no intervalo, bom? E aí, deixa eu subir mais aqui, dando mais espaço. Então, ele vai ser decrescente no intervalo, né? Para x entre menos 2/3 e zero, né? Aí a gente bota assim, ó, menos 2/3 e zero. Pronto. Então, assim a gente responde a primeira questão. Na prova, a segunda questão ela foi anulada porque o objetivo é que ela desse uma indeterminação, e só que da forma que foi colocada na prova, ela não dava indeterminação. Mas aqui no vídeo, né, eu já corrigi a função e aqui ela vai dar uma indeterminação, né? Então, vejam só como, nesse caso aqui, como ela fica, né? Para calcular o limite para t tendendo a 2 de t ao cubo menos 8 sobre o ln de t sobre 2, tá bom? Então, repetindo só aqui, né? Limite para t tendendo a 2 da expressão t ao cubo menos 8 sobre o ln de t sobre 2. Só repetindo. Se eu for substituir direto aqui, tá bom? Ele ficaria assim, né? Ficaria 2 ao cubo menos 8 sobre o ln de 2 sobre 2. E aí ficaria 8 menos 8 sobre o ln de 1, né? 8 menos 8 vai dar zero e o ln de 1 também dá zero. Então, dessa forma aqui, ele dá uma indeterminação, né? A indeterminação zero sobre zero. Então, quando ele dá essa indeterminação de zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, ou, né? Mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, tá bom? Isso é uma indeterminação. Então, a gente utiliza a regra de L'Hospital, tá bom? É o que a gente vai fazer aqui. Então, vou só repetir essa primeira expressão, né? Aí fica limite para t tendendo a 2 de t ao cubo menos 8 sobre ln de t sobre 2, tá bom? Então, pela regra de L'Hopital, nós vamos calcular a derivada do numerador e dividir pela derivada do numerador, tá certo? E aí a gente aplica no mesmo limite, tá bom? Então vai ficar limite para t tendendo a 2, aí a derivada do numerador, né? T ao cubo menos 8, né? Então a derivada de t ao cubo fica 3t ao quadrado. A derivada de menos 8 é zero, então não vou nem escrever aqui, tá bom? A derivada do ln de t sobre 2, né? Então vamos fazer um rascunho aqui de lado, tá bom? Então vamos botar aqui, né? A derivada
de ln de t sobre 2, tá bom? Então, a gente aplica aqui a regra da cadeia aqui, né? Nesse caso. Então, vai ser a derivada de t sobre 2, que fica 1 sobre 2, vezes a derivada do ln em t sobre 2, né? A derivada do ln de x seria 1 sobre x, tá? Só que o x aqui é o t sobre 2, então vai ficar 1 sobre t sobre 2. Nesse caso aqui, esse t sobre 2 a gente inverte, né? Então fica 1 meio vezes 2 sobre t, tá bom? E aí, nesse caso aqui, a gente corta 2 com 2, tá bom? E aí fica só 1 sobre t, ok? Então, aqui vai ficar 1 sobre t. Isso daqui, né? Aí, ainda voltando aqui no nosso rascunho, né? 3t ao quadrado sobre 1 sobre t, né? Vai ficar 3t ao quadrado vezes o inverso de 1 sobre t, que é o próprio t, né? Então, fica 3t ao cubo, tá bom? Então, vou botar isso aqui direto, aí vai ficar limite para t tendendo a 2 de 3t ao cubo, né? Bom, como isso aqui é uma expressão, né? É um monômio, né? Então, ele é contínuo, né? Para t igual a 2, né? A gente sabe disso, tá? O limite aqui é exatamente o valor, né, numérico dessa expressão. Então, fica 3 vezes 2 ao cubo, né? 2 ao cubo aqui nesse caso, isso aqui vai dar 8, né? Então, 8 vezes 3 vai dar 24, tá bom? Então, dessa forma, esse limite aqui é igual a 24. Bom, e encerrando aqui, né, as questões da primeira unidade, vamos resolver a terceira questão, né? Utilize a definição de integrais definidas para calcular esse limite infinito, né, que é da soma de Riemann, né? Então, fica a soma infinita, né, do seno de x i mais e elevado ao xi vezes o delta, né? No intervalo de 0 a π sobre 2, né? Então, se vocês recordarem lá da soma de Riemann, né, da definição, na verdade, de integrais, né, utilizando a soma de Riemann, vocês vão ver que o limite para n tendendo ao infinito, só estou repetindo o que está aqui, tá bom? Da soma para i igual a 1 a n, né, do seno de x asterisco i, né, mais e elevado a x asterisco i vezes o delta. Lembrando que esse delta aqui vai ser o quê? Vai ser o comprimento desse intervalo dividido pelo n, né? Então, às vezes, no limite aqui eu poderia colocar o n tendendo ao infinito ou o delta tendendo a zero, né? Daria no mesmo, tá bom? Então, isso daqui, escrevendo na forma de integral definida, né? Como o intervalo é de 0 a 2π, então fica de 0 a 2π, não, desculpa, a π sobre 2, né? De 0 a π sobre 2, tá? Vezes, aí eu vou botar aqui, ó, seno de x mais e elevado a x dx. Pronto. Isso aqui é bem simplesinho e agora é só resolver, né? Então, a integral do seno é o menos cosseno, então vamos botar aqui menos cosseno de x, mais a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá bom? Isso daqui no intervalo de 0 a π sobre 2. Pronto. Então, seguindo aqui, vou dar um espaço aqui maior. Então, vai ficar assim, né? A aplicação direta, tá bom? Então, vai ficar menos cosseno de π sobre 2 mais e elevado a π sobre 2 menos cosseno de 0 mais e elevado a 0, né? Então, menos cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2, sabemos que é zero, né? Isso aqui vai dar zero. Esse daqui, né? O cosseno de 0 é 1, então aqui vai ficar menos 1.
e e elevado a zero é 1, ok? Então, na prática, né, como isso aqui é zero, né, então zero mais e elevado a π fica e elevado a π sobre 2, tá bom? Não é elevado a π, é elevado a π sobre 2. E aqui ficaria menos 1 somado com 1, que vai dar zero, tá bom? Então, eu posso cortar aqui e fica assim. Aí, lembrando da propriedade da potência, né? Isso aqui seria o mesmo que escrever E elevado a π elevado ao meio, né? Então, escrevendo na forma de radical é o mesmo que fazer raiz quadrada de E elevado a π. Bom, então essa é a solução da terceira questão. Agora vejamos as questões referentes à recuperação da segunda unidade, tá bom? Então, a primeira questão está aqui, vamos dar um espaçozinho aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais, apesar que essa questão é o seguinte. Considere a função, né, f de x igual integral de e elevado a x até 10 de ln de t dt, né? E pede para determinar a derivada dessa função f de x, né? Então, isso daqui lembra a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, tá bom? Ele diz que se essa função f de x, né, ela é contínua nesse intervalo, então, só para a gente recordar, então temos que esse f de x, vamos botar o f não para não confundir com esse, vamos botar com outra letra, tá? Então vai ficar, então a função h de x, quando ela está definida no intervalo de a a b, tá bom? De uma função, né, hzão de x, dx, né? Ou melhor, desculpa, aqui fica o x. Pronto, assim, de a x. Então, de uma constante até a variável x, desse jeito aqui que está, tá bom? Então, quer dizer que essa derivada dele, né, o h' de x, vai ser exatamente esse hzão de x, tá bom? Sendo que, no caso aqui, ele não está o x, né? Vamos dizer que ao invés do x fosse colocado uma função qualquer, né? Então, se caso esse h de x ele tiver definido como sendo a integral do a até uma função g de x, né? O integrando, né? H de x dx, né? Então, essa integral aqui, dessa função h' de x, ele vai ser exatamente o integrando hzão, só que no lugar de x vai ficar o g de x, multiplicado, né? Multiplicado pela derivada desse g de x. Tá bom? É isso que acontece. Na prática, isso aqui é uma aplicação da regra da cadeia. Tá? Então, vindo para essa função f, aqui, então, vamos subir aqui, a função f de x, que foi definida como sendo a integral de e elevado a x a 10 de ln de t dt. Pronto, assim. Bom, sim, só uma observação aqui antes de prosseguir, que eu botei aqui tudo x, tá? Mas aqui teria que ser necessariamente uma outra variável, tá? Vamos só alterar aqui para ficar direitinho. Pronto. Então está semelhante a essa. Então ele está desse jeito. Bom, na primeira parte, né, do teorema fundamental do cálculo, o intervalo vai de uma constante a variável, ou de uma constante a uma função, né? Aqui é o contrário, vai da função a constante. Então a gente vai inverter esse intervalo aqui. Então, pela propriedade da integral, ele fica menos 10, né? O intervalo de 10 a e elevado a x do ln de t dt, né? Fica desta forma aqui. Então, essa função f agora está semelhante a essa função h aqui, né? Então, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó, tá? Então, isso aqui vai ficar o f' de x, ele vai ser, a função h é o ln de t, né? Então, vai ficar o h de g de x, então, o g de x é o e elevado a x, então fica o ln de e elevado a x, vou botar assim,
vezes a derivada do g de x, ou seja, a derivada do e elevado a x, né? E a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá? Pela propriedade dos logaritmos, né? Quando o logaritmando é um expoente, aonde a base do, desculpa, é uma potência, aonde a base dessa potência é igual à base do logaritmo, né? Então o resultado vai ser o próprio expoente. Então, esqueci aqui do sinal de menos, né? Tem esse sinal aqui. Então, ele vai ficar menos x vezes e elevado a x, tá bom? Questão 2, né? Calcule a integral de x ao quadrado elevado a x dx, né? Bom, aqui a gente vai resolver por integral por partes, né? Vamos utilizar a técnica de integral por partes, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que u é o x ao quadrado, então isso implica dizer que o du vai ser o 2x, ok? E o dv vai ser o e elevado a x dx, né? Certo? Integral por partes. Então, isso quer dizer que essa integral aqui, x ao quadrado, e elevado a x dx, ela vai ser u vezes v. Cadê? Opa, esqueci de botar aqui, né? O v. Então, ela vai ser a integral do dv, né? No caso, a integral do e elevado a x dx é o próprio e elevado a x, tá? Então, vai ficar u vezes v, ou seja, vai ficar x ao quadrado vezes o e elevado a x, menos a integral de v, que é e elevado a x, vezes du, que é o 2x, né? Botou aqui botar dx, né? Então, dx. Então, organizando aqui, vai ficar x ao quadrado e elevado a x menos, esse 2 eu posso pôr fora da integral, integral de x vezes e elevado a x dx, tá bom? Aí, agora vamos só considerar essa integral aqui, né? Integral de x vezes e elevado a x dx. Aqui nós vamos aplicar novamente a técnica de integral por partes, né? Para resolver isso aqui. Então, vamos chamar de u1 como sendo o x. Nesse caso, o du1 vai ser o dx, tá? Para essa questão aqui. E eu vou chamar de dv1, tá bom? O e elevado a x dx implica dizer que o v1, ok? Vai ser essa integral, vai ser só o e elevado a x. Então, desse modo, temos que a integral de x ao quadrado e elevado a x dx, ele vai ser o quê? Aí, eu vou pegar a partir daqui, tá? Então, vai ficar x ao quadrado e elevado a x menos, aí agora o resultado dessa integral aqui, ó. Ele vai ficar u1 vezes v1, né? Então fica x elevado a x menos a integral de v1, que é elevado a x, vezes, né, o du1, que é só o dx. Pronto, vamos botar assim, ok? Bom, então tirando, né, resolvendo isso aqui, vai ficar x ao quadrado elevado a x. Só esqueci de uma coisa, de botar esse 2 aqui na frente. Então, deixa eu só corrigir. E só fazendo essa correção aqui, tá bom? Menos 2 vezes... Pronto, agora sim. Aí, quando eu tiro aqui, fica menos 2x elevado a x menos... No caso, a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, né? Que multiplicado por 2 fica 2e elevado a x, mais a constante c, já que é uma integral indefinida, né? Então, reorganizando isso aqui, vai ficar integral, né, de x ao quadrado elevado a x dx. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, né? Como nesses três termos temos um fator comum, que é o e elevado a x,
Então, vou botar o e elevado a x em evidência, e aí fica x ao quadrado menos 2x menos 2 mais a constante c. Beleza? Pronto. Esse é o resultado da segunda questão. Por fim, vamos dar uma olhada nessa terceira questão, tá? Calcule a área da região limitada pelas curvas, né? Y ao quadrado igual a 2x e y igual a x menos 3 sobre 2, tá bom? Então, se vocês recordarem, vamos fazer aqui tentar plotar esse gráfico aqui, tá bom? Deixa eu só mudar essa cor, vou botar aqui um azul, pegar uma outra aqui, assim, pronto, beleza. Então, vamos tentar plotar esse gráfico aqui, né? Então, y ao quadrado mais 2x, isso aqui é uma parábola com a concavidade voltada para a direita, tá certo? E na forma que ela está, o vértice dessa parábola é exatamente na origem, né? Então, essa parábola, ela seria assim, né? Ela viria para cá, né? Ficaria assim, né? Ó, deste jeito aqui. Já y igual a x menos 3 meios, isso daqui é uma reta, tá bom? Essa reta ela vai cortar o eixo x exatamente no ponto menos 3 meios, né? Digamos que o menos 3 meios fica aqui. E vai cortar o eixo x para quando o y é zero, né? Exatamente no ponto 3 meios positivo, né? Digamos que o 3 meios positivo seja aqui, ok? Então, a reta vai ser essa daqui. Vamos botar ela assim. Desse jeito aqui, vocês estão vendo. Tá? Pronto, desse jeito. Deixa eu tentar posicionar melhor essa reta aqui. Assim. Pronto. Então, eu poderia até aumentar aqui mais para tentar, né? No caso aqui, bom, então isso quer dizer que a região que eu estou procurando, né? Deixa eu só dar uma esticadinha aqui, de repente, para melhor visualizar, vamos botar aqui, né? Então, a região que eu estou analisando é exatamente essa daqui, né? Que está sendo considerada. Então, veja o problema dessa região, né? Que se eu for considerar, né, a variável x, né, no eixo x assim do jeito que está, que é o x e o y. Então, essa função aqui, ela não é, na verdade, essa curva aqui, ela não é uma função do jeito que está aqui, tá certo? E sem falar que essa região, ela não está limitada aos valores de x dos pontos de interseção das curvas, tá bom? Então, nesse caso aqui, seria interessante, né, ou ficaria mais fácil da gente encontrar a área dessa região se as funções aqui, elas, ou melhor, se as expressões, né, se a relação de dependência fosse x dependente de y, do que do jeito que está aqui, ou seja, a gente iria fazer uma mudança, inversão nos eixos, tá? Então, dessa forma, isso aqui vai ficar assim, né? Essa primeira, né? Como ela está y ao quadrado igual a 2x, então isso quer dizer que o x vai ser igual a y ao quadrado sobre 2, ok? E esse outro aqui que está, né? A reta, que é y igual a x menos 3 meios, então, passando 3 meios por membro, né? Então, temos que o x vai ser y mais 3 meios, assim, dessa forma. Então, dessa forma aqui eu estou fazendo uma inversão nos eixos, né? Então, quando eu faço a inversão nos eixos, esses gráficos aqui ficam da seguinte forma, tá? Vamos botar assim e dessa maneira aqui, tá bom? Vamos lá. Então, desenhando primeiro essa parábola, né? Lembrando que agora aqui vai ser o eixo Y e aqui vai ser o eixo X, né? Eu inverti aqui.
Então, x igual a y sobre 2, né? Então, a parábola ela ficaria assim, né? Desse jeito aqui. Só perdão pelo... Deixa eu tentar fazer algo melhor aqui, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, né? Aqui. Desse jeito aqui, tá? Então, aqui, essa curva aqui é a curva x igual a y ao quadrado sobre 2. E a reta agora fica escrita como sendo x igual a y mais 3 meios, tá bom? Então, quer dizer que ela vai cortar esse eixo x aqui no ponto 3 meios. Digamos que o ponto 3 meios está aqui, 3 meios. E vai cortar o eixo y no ponto menos 3 meios, né? Digamos que o menos 3 meios esteja aqui, menos 3 meios, ok? Então, vou até aplicar com uma outra cor, vou botar aqui um verde, né? Ele ficaria assim, né? A reta. Opa, a reta saiu melhor que a parábola, tá? Então, dessa forma, a região que eu estou considerando agora é essa daqui, ok? E assim fica até mais fácil, né, da gente calcular essa área. Então, vamos encontrar aqui os valores de y desses pontos de interseção, porque aí vejam que dessa vez a região ela está toda contida no intervalo de y, né, desses pontos de interseção. E aí nesse caso aqui é só a gente igualar, né, as duas funções e encontrar o valor de y que satisfaçam, né, as duas. Então é o que nós vamos fazer aqui. Então, igualando, né, vamos fazer aqui. Então, vou fazer y mais 3 meios igual a y ao quadrado sobre 2. Ok? Então, multiplicando todo mundo por 2, eu tenho 2y mais 3 igual a y ao quadrado. E depois passando, né, esse primeiro membro por segundo membro, né? Ele vai ficar assim, né? Y ao quadrado menos 2y mais 3. Isso aqui vai ser igual a zero. Bom, se vocês, né, utilizarem aquela fórmula de solução da equação do segundo grau, vocês vão... Eu não vou fazer aqui esse cálculo, mas vocês vão ver que o y' vai ser menos 1 e o y duas linhas será o menos 3. Opa, desculpa, menos 3 não, vai ser 3 positivo. Vou botar aqui, 3 positivo, tá bom? Então, isso quer dizer que ele vai aqui do menos 1 até o 3, tá? E agora a gente só aplica aqui a integral entre, né, entre curvas no intervalo de menos 1 a 3. Observando aqui que entre menos 1 a 3, a reta é sempre maior, assume valores maiores do que a parábola, né? Então, aqui ela vai ficar assim, né? Vamos botar aqui de azul. Então, a área que eu estou procurando, que é essa área aqui, tá bom? Ele vai ser a integral de menos 1 a 3, como a reta é sempre, né, assume valores sempre maior do que a parábola, então vai ser a reta que é y mais 3 meios menos a função da parábola que é y ao quadrado sobre 2 dy, né? Bom, pronto. Aí agora, essa integral vocês sabem resolver. Eu vou botar esse y aqui na frente, né? Então fica menos y ao cubo sobre 2 vezes 3, mais o y ao quadrado sobre 2, e a integral de 3 meios, né? Vai ficar mais 3y sobre 2. Isso daqui tudo variando de menos 1 a 3. Ok? Então, melhor, isso aqui eu não vou copiar tudo de novo, né? 2 vezes 3, aqui vai dar 6. Então, eu vou botar o 6 aqui no lugar, tá bom? E aí agora é só a gente resolver isso aqui, ok? Então, vai ficar menos 3 ao cubo sobre 6, mais 3 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 3 sobre 2, menos
Aí aqui fica menos 1 elevado ao cubo sobre 3, mais menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes menos 1 sobre 2, né? Isso daqui. Vamos pegar mais espaço aqui. Bom, isso daqui tudo é rascunho, tá bom? Vocês podem botar separado em algum lugar. Então, vai ficar assim, né? Menos 27 sextos mais, né? 9 meios mais 9 meios menos, aí aqui fica menos 1 terço, né? Aí como vai ficar dois sinais de menos, né? Então fica só 1 terço não, desculpa, é 1/6, tá? Só corrigindo aqui, e não 1 terço. Pronto, 1/6. Aqui menos 1 ao quadrado, que é 1 sobre 2, e 3 vezes menos 1 fica menos 3 sobre 2, né? Bom, aqui simplificando, né? 27 e 6 dá por 3, então aqui fica 9 sobre 2. Bom, e assim, né? Fica menos 9,5 mais 9,5, que aqui eu corto, né? Se anulam, e fica só o 9,5 aqui, né? 9 meios. Ok? Aqui, vocês vão ver que vai ficar, né, menos. Aí eu vou tirar o MMC aqui, tudo dá, né? O MMC de 6, 2 e 6 vai dar 6. Então fica 1 mais 3 menos 9, né? E aí eu tenho 9 meios menos 5 sextos. Assim, bom? E aí tiramos para ficar 9 meios mais 5 sextos. Novamente tirando o MMC de 2 e 6 fica 6, né? Aí eu tenho 27 mais 5 e somando dá 32, né? Fica 32 sextos. E aqui eu posso simplificar, né, por 2, né? Fica 16 e aqui fica por 3, né? E assim eu acho a área como sendo 16 terços, tá bom? Então, gente, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí nos meios, né, da nossa comunicação ou nos comentários aqui do vídeo, que aí eu vou ajudando vocês da forma que eu posso. Tá bom? Bons estudos!